Você já presenciou uma parada cardiorrespiratória onde a primeira preocupação, mas a primeira mesmo, foi desesperadamente entubar o paciente? E aí, lembrou? Se você já viu ou até mesmo pensou nisso, não ligue, pois você apenas teve a mesma preocupação que os médicos têm desde o ano de 150 depois de Cristo. What? Puxa, mas se foi feito algo que é aplicado há 2000 anos, então estava correto, certo? Errado? Ei, calma, não é hora para desespero. Se você quer entender melhor essa relação complexa da reanimação com a ventilação, este vídeo é para você. Assista até o final. Desde os primórdios da humanidade, a religiosidade possuía forte influência na ciência e não era permitido violar o inviolável, o templo espiritual, o habitáculo da alma, o corpo humano. Mas a complexa relação entre a vida e a morte sempre suscitou muita curiosidade na cabeça das pessoas, principalmente na mente de filósofos, médicos ou cientistas. Por causa dessa complexa relação da religiosidade com a ciência, vemos que, inicialmente, somente os emissários, os representantes de Deus na Terra, ou sejam, profetas ou até mesmo sacerdotes, tinham, digamos, essa permissão para reanimar um paciente desfalecido. Um dos primeiros registros, se não o primeiro, foi feito no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 34, no qual o profeta Eliseu ressuscita um filho de uma mulher da cidade de Sunem. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Será que essa descrição do boca a boca teria sido o primeiro relato de uma ventilação? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ressuscitar alguém era, portanto, ato milagroso, e até então reservado a homens santos, profetas ou afins. Somente no século I, entre 130 a 200 depois de Cristo, um filósofo médico grego chamado Galeno se aventurou a tentar desvendar o mistério da relação da alma com o corpo humano. As constatações de Galeno foram chamadas de verdades de Galeno e influenciaram a nossa medicina do século I ao século XVI, por mais de 1400 anos. Veja, estamos falando de uma época ainda muito religiosa, e Galeno acreditava que um espírito vital estava presente em todos os objetos animados, e que nos seres humanos este espírito se expressava através dos pulmões. Você pode estar achando muito simplista, mas é importante entender o contexto da época. Não se sabia nada sobre a função do coração, nem se sabia nada sobre a circulação do sangue ou sua importância. Era uma época da inviolabilidade do corpo, lembra? Mas era público, notório, visível o ato de respirar, e como essa ação mexia com o nosso tórax. Isso tudo desaparecia quando uma pessoa morria. Galeno então descreveu esse espírito vital do ser humano, aquilo que nos tornava animados e não inanimados, como uma pedra, por exemplo, como pneuma, ou seja, espírito, sopro animador ou força criadora. Olha que legal! As influências das verdades de Galeno e a concepção do espírito como sendo o nosso sopro da vida, a nossa força criadora, isso explicou satisfatoriamente essa relação vida versus morte. Mas nunca se pensou em tentar ventilar alguém, pelo menos ainda, para devolver a vida a essa pessoa desfalecida. Até que em 1530, durante o Renascimento, Paracelsus foi o primeiro que teve a coragem de desafiar a religião e tentar lutar contra o dogma da morte, utilizando foles de lareira com a finalidade de ventilar os pulmões das vítimas aparentemente mortas. Será que o espírito ou pneuma teria relação direta com o ar que entra nos pulmões? Por que não tentar ventilar esses pacientes, não acha? Iniciava-se então, a partir do século XVI, a derrubada das verdades de Galeno. Seguindo Paracelsus, Vesalius traqueostomizava e intubava cães para tentar reanimar o coração. Você lembra que na época o corpo humano era inviolável, certo? Então, e William Harvey descreveu sua famosa obra Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, ou estudo anatômico do movimento do coração e do sangue nos animais.
introduzindo a circulação sanguínea e o coração como grande responsável por enviar sangue para os órgãos por meio dos vasos sanguíneos. Antigamente acreditava-se que a pneuma circulava pelos vasos que ligavam o pulmão ao coração. Embora Vesalius e Harvey tenham impresso um avanço imenso no campo científico e intelectual, a ciência dessa época ainda tinha uma forte influência da religião. E era uma época cuja crença era de que, ao morrer, o espírito tinha que ser julgado, e essa vontade divina não podia ser contrariada. A possibilidade de tentar ressuscitar alguém era considerada uma blasfêmia, uma heresia. E assim caminhou a nossa humanidade, com a ideia de que a alma circulava pelos pulmões e o coração bombeava o sangue para o corpo todo, alimentado pela pneuma, ou seja, o nosso espírito vital, por meio dos pulmões. Foi somente no século XVIII, o século do Iluminismo, que a ciência começou a se separar da religião e tornou-se um pouco mais audaciosa, digamos. Tínhamos a concepção da pneuma e da importância da respiração. Aliado a isso, as principais mortes súbitas na época, cuja relação de causa visível era o afogamento. Tentava-se então restaurar o calor e a vida ao corpo, frio e inerte, aplicando objetos quentes no abdômen ou chicoteando com ortiga ou outros instrumentos. Até que em 1744 surgem as primeiras citações sobre a utilização da respiração boca a boca, na qual um médico escocês chamado William Tossack reanimou com sucesso uma vítima asfixiada por inalação por fumo. Talvez aqui a humanidade tenha iniciado a separação da alma da ventilação, abandonando por completo as verdades de Galeno, mas ainda acreditavam ser a ventilação o principal fator para se restaurar a vida de pacientes, principalmente os asfixiados. Sabe, até poderiam existir paradas cardíacas por arritmias. Mas eu imagino que quando realmente aconteciam, por não haver correlação com nenhum evento, pensava-se à época que poderia ser alguma ordem divina ou qualquer outra causa mística. Em 1767, em Amsterdã, surge a Sociedade para a Recuperação de Vítimas de Afogamento. Escreveram um verdadeiro guideline com 6 passos e tempo máximo de 6 horas para se tentar reanimar os pacientes. Nessa época, se reforçou o foco na ventilação, e várias medidas foram tentadas para melhorar a retirada da água dos pulmões. Por exemplo, eles inclinavam os pacientes quase de cabeça para baixo para ajudar na saída da água. Depois de muitas descrições, começaram também a comprimir o tórax para retirar a água. Aqui começou-se a fazer o certo, mas pelas razões erradas. Se bem que até hoje muitos ainda acham essa sequência correta, não é mesmo? Ventilar e depois comprimir. Inicia-se então o foco nas ventilações e compressões, mas as compressões sendo adjuntas para a ventilação. Comprimir um tórax expulsava a água dos pulmões. Em 1817, o Dr. Marshall Hall publica um livro oficializando as compressões com as ventilações boca a boca, mas como um método eficaz para reanimação e ventilação. Em 1883, Franz Koenig acrescenta que a compressão torácica era um método eficaz para ventilar o paciente. O primeiro relato bem detalhado de uma reanimação foi feita por um cirurgião chamado Dr. Friedrich Maas, que reanimou um jovem de 18 anos que teve uma parada cardiorrespiratória durante indução anestésica. Utilizando-se das manobras do Dr. Koenig, comprimindo o tórax por volta de 12 a 15 vezes por minuto apenas, simulando uma respiração, o Dr. Maas foi acelerando cada vez mais essas compressões, porque ele começou a ficar ansioso à medida que o paciente não retornava, até que ele chegou ao ponto de comprimir 120 compressões por minuto e o paciente teve o retorno da circulação espontânea. Percebam que, até o momento, as compressões eram utilizadas como um mecanismo de ventilação e nada se sabia sobre a compressão como uma forma de gerar circulação artificial, ok? Mas essa técnica de compressão torácica como forma de ventilação foi totalmente esquecida até meados dos anos 60, agora, 1960. Talvez também porque era muito eficaz a respiração boca a boca. Eu explico. Em pacientes asfixiados e afogados, a oxigenação precoce realmente é muito eficaz na restauração da circulação. E quanto mais precoce essa oxigenação, maior a chance do paciente retornar.
Portanto, eu imagino que em paradas cardiorrespiratórias que eram causadas por arritmias cardíacas, a tentativa da compressão lenta não tinha nenhum resultado. A exceção se fez com o teimoso Dr. Mas, aquele da cirurgia no garoto de 18 anos. Mas isto porque ele acelerou a compressão até 120. Mas nos casos de asfixia, a ventilação boca a boca funcionava muito bem. Obrigado. Entenderam? Talvez por isso acabaram deixando de lado as compressões torácicas. Mas enfim, até agora, distinguimos duas grandes fases da ventilação. A primeira fase, a das verdades de Galeno, onde a ventilação era a fornecedora da pneuma ou do espírito vital, mais especificamente do século I ao século XV. E a segunda fase, a ventilação como mecanismo de reanimação de pacientes afogados ou asfixiados, que eram as emergências mais comuns na época. Era visto que o paciente perdia a vida porque engoliu água ao se afogar. Essa fase aconteceu no século XVII, entre o Renascimento e o Iluminismo, e se fortaleceu muito durante o século XVIII. Diferente da morte súbita, por arritmias que acontecem de repente, muitas vezes com o paciente em repouso, talvez dando a entender que era um castigo ou algum desejo divino. E assim se passaram 3 séculos, se valorizando a ventilação como ferramenta de reanimação. Até que agora, no século XX, mais especificamente durante a década de 40, James Elan foi o primeiro investigador contemporâneo que demonstrou cientificamente que o ar exalado através do boca a boca era suficiente para manter uma adequada oxigenação. E ele fez isso através de estudos durante a epidemia de poliomielite em Minnesota por volta de 1946. Mas foi somente em 1960 que começou uma nova era da reanimação. Percebeu-se que comprimir o tórax era importante para manter a circulação sanguínea do coração e do cérebro, e não mais como uma ferramenta para facilitar a ventilação ou retirar água dos pulmões. 3 pioneiros foram importantes nessa descoberta: Guy Knickerbocker, William Neuenhoven e James Judd, que descobriram que compressões poderiam produzir circulação artificial em animais em parada cardíaca. E, melhor ainda, isso poderia ser reproduzido em humanos. Juntando esses conhecimentos, o de James Elan, aquele da respiração boca a boca, e o do trio Knickerbocker, Neuenhoven e Judd, um cidadão chamado Peter Safar escreveu o famoso livro O ABC da Ressuscitação, onde ele organiza de forma adequada e esquematizada, dentro daquele anagrama, o ABC, a sequência de compressões e ventilações como forma de reanimação, mas agora como suporte ventilatório e circulatório. Diferente do Dr. Marshall Hall, que em 1817 escreveu um livro de ressuscitação com compressões e ventilação boca a boca, mas como forma eficaz de ventilação. Mas desde a década de 60 até exatamente 2010, a verdade era, a ventilação tinha sua preferência sobre a compressão. Tanto que o esquema muito bem proposto por Peter Safar foi o A e B, abrir vias aéreas e ventilar, antes do C, comprimir. Bom, ainda nem se falava do D, desfibrilar, que será assunto de um vídeo exclusivo. Em 2010, então surgiu o grande divisor de águas de toda essa história. O CAB ao invés do ABC, ou seja, primeiro comprima e depois preocupe-se com ventilação. Então, voltando ao início desse vídeo, onde fiz você lembrar das inúmeras vezes em que pacientes em parada cardíaca primeiro recebem suporte ventilatório com máscara 2 e ou tubo, e depois de alguns instantes começam a receber compressões, volto a afirmar que não julgo essa conduta. Afinal, a humanidade vem fazendo isso desde o século I, desde 130 d.C. E só agora, no século XXI, isso mudou. Então daria para dizer que essa conduta é meio arcaica, antiga e antiquada? Eu acho que sim. Mas não se assuste, é difícil mesmo mudar velhos hábitos, ainda mais aqueles de quase 2000 anos de existência. Gostou? Então curta, compartilhe e comente esse vídeo. E fique ligado que no próximo vídeo falarei mais como fazer a ventilação corretamente, sem deixar de lado a compressão do tórax de forma eficaz. Até lá!